Bom, falar para começar de novo. Então, bom dia. Tudo bom? Eu adoro conferências como o TED, dias como hoje, que a gente fica cheio de inspiração, de criatividade, de energia. Mas, no entanto, eu queria hoje trazer um assunto que pouco se fala em conferências como essa: a depressão. E, para tanto, eu quero compartilhar com vocês uma história pessoal, muito pessoal minha. Poucas coisas me dão tanta alegria na minha vida quanto descobrir o que é ser humano, né? Aquela vontade de viver, aquela alegria. Como a gente consegue descobrir o que é a consciência, o que é estar vivo. Como conseguir entrar em harmonia, entrar em equilíbrio em todos os pilares que constituem o que é ser humano. Corpo, mente e espírito. E nessa busca, que eu venho dedicando a minha vida já há alguns anos, eu comecei a perceber algumas coisas dentro de mim. E a primeira delas era como se tivesse um buraco, né, dentro aqui do meu peito. E esse buraco era como se fosse um buraco negro que era capaz de tirar toda a minha energia, toda a minha felicidade nos momentos mais inoportunos. E buscando, tendo uma inquietação quanto a esse sentimento, eu comecei a descobrir algumas coisas. E isso me levou a um retiro de meditação de 10 dias de uma técnica budista chamada Vipassana. E o que acontece, né? Eu, antes de ir para esse retiro, eu era um cara que não tinha muitas certezas na minha vida. Mas eu tinha algumas, né? Algumas certezas que basicamente faziam eu ser eu. Eu acredito que todo mundo aqui deva ter essas certezas, como, por exemplo, o amor que você tem pela sua família, a sua profissão, o que você gosta de fazer, os seus hobbies. Mas o que acontece é que quando a gente vai em um processo desse, no retiro, então imagina, era um retiro de 10 dias, eu não podia falar, eu não podia ler, eu não podia escrever, eu não podia nem fazer contato ocular com outra pessoa. Eu não podia nem... eu estava sem contato nenhum com o mundo exterior. E o que aconteceu foi que, conforme eu fui, então, entrando mais e mais na minha mente, meditando 11 horas cada dia, durante os 10 dias. Então imagina, das horas que eu estava acordado, 11 horas eu estava de olho fechado. Conforme, então, eu comecei a perceber, eu fui mais fundo na mente, além das superficialidades do dia a dia. Além do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, aquelas 1000 mensagens que nos deixam malucos. E o que aconteceu? Longe da superficialidade do dia a dia, eu comecei a perceber que eu não era os meus pensamentos. Eu não era a minha mente. Eu era algo muito maior do que minha mente e meus pensamentos. E eu estava tão identificado com a minha mente, com meus pensamentos, que eu não tinha essa percepção. Nós todos temos isso, né? Nós percebemos os pensamentos vindo, voltando, e muitas vezes o que acontece é que esses pensamentos são muito antagônicos. Uns mandam a gente ir para a direita, outros mandam a gente ir para a esquerda, uns mandam a gente tomar decisões por amor, outros por ódio. E tem sempre essa batalha acontecendo aqui dentro da gente. A gente não sabe dizer o que acontece, né? E isso gera confusão, isso gera sofrimento, isso gera angústia. Mas eu queria compartilhar com vocês uma descoberta que eu fiz também a respeito disso. Por exemplo, por que isso acontece? Por que nós temos esses pensamentos tão divergentes dentro da nossa mente? Pensa comigo. Nós, seres humanos, somos seres biológicos. E nós estamos muito desconectados com a natureza. E antes que vocês vão falar, né, não, o cara foi para o retiro e pirou, né? Natureza, o que é isso? Eu garanto para vocês, eu não sou místico, zen, alternativoide, hippie, natureba, nenhuma coisa dessas. O que eu quero atentar para vocês é para o fato de que nós somos seres biológicos. Isso é um fato. E se nós somos seres biológicos, nós somos a natureza. E o que acontece é que o tempo inteiro nós estamos envoltos em ambientes como esses. Ambientes que são artificiais. Pensa comigo, isso aqui é uma construção. Claro, usamos matérias-primas, usamos insumos, construímos isso aqui, uma nova realidade, mas essa sala aqui é um ambiente artificial. Pense na natureza como ela é. Né, pura, do jeito que ela é, perfeita, o universo. Árvores, folhas, chuvas, ventos, gelo, água, vapor. Talvez é até um antagonismo eu falar isso, né, mas a única lei imutável da natureza é a impermanência. E o que acontece quando a gente vive em ambientes urbanos e ambientes artificiais como esses, é que eles nos afetam de uma maneira que a gente não imagina. Porque todos esses ambientes artificiais, eles são estáticos, eles são imutáveis, eles não mudam, não são como a natureza, que está sempre em constante mudança. E isso influencia em como nós somos. Influencia porque desde pequenos, como o Gustavo falou, nós somos ensinados a buscar uma definição para quem nós somos. E toda vez que nós buscamos quem nós somos e adotamos alguma coisa, decidimos ser X, Y ou Z,
nós já baixamos para a nossa mente, né, para o HD, no nosso disco rígido, toda uma série de regras e comportamentos já cagados e cuspidos pela sociedade. Nessa hora que já baixamos tudo isso, nós deixamos de ser humanos. Nós perdemos a beleza do que é viver, do que é ser a beleza da natureza impermanente. E isso nos agride. Porque uma vez que você escolhe a sua profissão, sua escolha sexual, o que quer que você seja, que defina você, você não pode mudar, não é mesmo? E foi isso a minha grande descoberta do retiro. Eu descobri que todas as minhas certezas não eram certezas. Como um bom engenheiro formado nessa faculdade, corta tudo igual a zero. Mas na hora que você corta tudo igual a zero, o que sou eu? Né? Se todas as certezas que me definiam quem era eu, não são certezas, como é que eu posso me definir? Quem sou eu? E nessa hora, aí sim a depressão bateu. Foi um período difícil, doloroso. Eu praticamente morri e renasci. Eu passei por um processo de reconstrução total. Todo mundo fala que é muito bonito na inovação, desconstrução, mas se desconstrói de verdade para você ver como é que é. Não é legal. E vou te falar, talvez o pior de tudo isso, o pior de toda essa experiência, foi justamente ter nascido numa cultura ocidental como a nossa, com valores ocidentais. Porque eu vou te falar, entre familiares, amigos, não foi uma, nem duas pessoas que me sugeriram procurar uma ajuda, né? Afinal, eu mal tinha vontade de sair da cama. Se não fosse uma posição de bolinha embaixo do cobertor na cama, não era o suficiente. Eu mal conseguia assistir um filme. Tudo me fazia muito mal. A Matrix me fazia muito mal. E é óbvio, né? Claro, é típico da nossa cultura isso. Afinal, se eu tenho algum problema, eu pago meus R$400 uma consulta, e em 20 minutos o cara vai conseguir descobrir exatamente quem eu sou, a pessoa que eu sou, ele vai me dar algum medicamento e pronto, vai resolver. O que acontece nessa hora é que os medicamentos nada mais são do que um atalho, né? Eles podem até te deixar melhor, mas isso vai depois aparecer de novo. Pode ter certeza, doenças somáticas, câncer, mais depressão, mais ansiedade. Se eu tivesse nascido numa aldeia indígena, por exemplo, sabe qual que seria o meu tratamento? Eles iam me colocar numa oca como essa, no escuro, iam me alimentar de tempos em tempos para garantir que as minhas funções vitais estavam boas, e eu só ia sair de lá, depois de muita meditação, depois de muito entendimento do que eu sou de verdade. Na nossa sociedade é assim, né? Ai, não posso ficar triste, me dá um remedinho. Ai, não posso ter dor de cabeça, dá um remedinho, eu preciso continuar com a minha vida, eu preciso continuar a trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Nós não podemos usar ao luxo de afundar na tristeza, de aprender com ela. E isso, como eu falei, vem dos nossos valores ocidentais. Nós confundimos conforto com felicidade. Nós estamos na ilusão de que conforto quentinho da cama é a felicidade. Facilidade e felicidade são palavras muito parecidas, mas elas não são iguais. Pense nisso, né? E quando eu percebi tudo isso, eu comecei a perceber que eu estava vivendo numa ilusão construída pela minha mente. Uma ilusão que todo mundo aqui compartilha. Não se engane, você também faz parte disso. Nós vivemos um mundo que é construído pela nossa mente. E se vocês duvidam, eu vou te dar um exemplo bem prático agora, para você perceber isso. Por exemplo, agora que eu estou falando com vocês, é porque eu tenho alguma coisa aqui dentro da minha mente que eu quero expressar, que eu preciso falar para vocês. Mas, no momento em que eu transformo em palavras o que está acontecendo dentro da minha mente, já não é exatamente o que está na minha mente. É, no máximo, uma representação grosseira do que está se passando aqui dentro. E você, por sua vez, na hora que você ouve o que eu estou falando, as palavras que eu estou falando, e você aplica o seu filtro, como o nosso amigo hipopótamo aqui, a sua lente de mundo, afinal, você é uma pessoa diferente, você é fruto de toda uma sua experiência, tudo que você viveu, né? Cada um é diferente, cada um enxerga as coisas de um jeito. Na hora que você, então, aplica o seu filtro, já é uma coisa completamente diferente. É como se a gente estivesse brincando no telefone sem fio, né? De 4 fases o tempo inteiro, só que nós não estamos conscientes. Quem sabe agora você esteja um pouquinho. Mais um exemplo de que vivemos uma ilusão, por exemplo. Quem lembra desse caso da imagem do vestido? Uns viam a imagem branca e dourada, outros viam preto e azul. Isso gerava muita confusão na gente, né? Mas, na verdade, essa imagem foi a primeira vez que algo se tornou popular o suficiente para mostrar para todo mundo que nem todo mundo vê o mundo do mesmo jeito. E o mais legal de tudo isso é que esse vestido ele não tinha time de futebol, ele não tinha religião, ele não tinha partido político. Não era uma discussão atrelada à religião, política ou futebol. Então dava para se discutir de um jeito um pouquinho mais saudável.
O que aconteceu com a mente de muitas pessoas, eu me incluo nisso, quando aconteceu isso, né? Você vê a imagem, enxerga uma cor e passa para o seu colega, ele vê outra cor, o que acontecia era mais ou menos assim. Primeiro vinha a negação. Você falava, não, peraí, será que eu estou certo? Não, não, certeza, o vestido é azul, não pode ser outra cor, é azul. Se o fulano viu branco, não, tá delirando. O que ele viu branco? É azul e pronto. E negação é a primeira parte, mas é a mais fácil, é a mais cômoda. Nós não saímos da nossa zona de conforto, nós estamos fechados a todo tipo de possibilidades e nós continuamos com a nossa visão, né? Não temos evolução, não temos nada. Logo em seguida, a nossa mente começa a evoluir um pouco mais, né? Quando ela passa da negação, ela passa de procurar referências externas, ela então começa a olhar para dentro. Nós então começamos a pensar, puxa, não, peraí, mas será que sou eu? Será que tem um problema comigo? Por que eu vi azul? Será que é porque eu não li os livros da faculdade? Eu não li os livros certos? Eu não estou fazendo meus exercícios? Não estou tomando água de manhã? O que é? Né? Já sei. É um problema com o meu olho. Eu vou ligar para o meu oftalmo, vou resolver isso rapidinho. Ele vai dizer o que está acontecendo comigo. Nessa hora, nós já começamos a perceber que tanto negar quanto procurar soluções externas de nada vão adiantar para esse problema. Quem sabe agora é a hora de olhar para dentro e, quem sabe, perceber que podemos ter algum problema. E, finalmente, a mente chega num último estágio, que é a aceitação. É aceitar que, de repente, puxa, o fulano, eu não posso usar o fulano de referência. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Ele é uma pessoa diferente, como eu disse. Outra pessoa, outra educação, outro modo de viver. Claro, né? Se o fulano torce para aquele time, o Piraporinha de Bom Jesus, é claro que ele está vendo vestido branco. Sabe, se ele é capaz de torcer para esse time, sabe o que vai passar na cabeça dele? E o que eu queria, assim, para fechar tudo isso, eu queria deixar com vocês 4 conceitos sobre essa minha experiência de meditar 10 dias e o que a depressão me trouxe. O primeiro deles era frisar para vocês, de uma vez por todas, que conforto não é felicidade. Lembrem-se, facilidade não é felicidade. Desde que eu voltei, que eu passei por essa experiência, eu tenho feito o meu possível para tentar mostrar para as pessoas e despertar elas da ilusão do conforto. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é sobre espiritualidade. Espiritualidade, espírito, parte espiritual é uma coisa que já deixa as pessoas meio estranhas, né? Elas ficam meio arredias, elas fogem, elas já negam, ficam meio estranhas. É como se eu tivesse falado que eu vejo o vestido azul e a pessoa viu o vestido branco. Todo mundo fica meio estranho. Mas por que isso, né? Espiritualidade, gente, nada mais é do que autoconhecimento. Só isso. Talvez eu falando hoje não te convença a comprar todos os livros do Deepak Chopra, do Eckhart Tolle, não te convença a se inscrever no workshop de meditação, não, nada disso. Talvez não esteja na hora, talvez você tenha que passar por uma experiência como eu passei para começar a cultivar esse lado espiritual, seja o que espiritual for para você. Mas, do mesmo jeito que eu peço, assim, eu não estou pedindo para você comprar o que eu estou falando, não estou pedindo para você ir buscar isso. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você desconfie de verdade. Não compre o que eu estou falando, desconfie. Mas, da mesma maneira que eu peço para você desconfiar de tudo isso que eu falei, né, de ilusão, do retiro, de tudo isso, eu peço que você desconfie de todo o resto. Desconfie. Não acredite que você comprando uma nova casa ou um novo carro vai te fazer mais feliz. Não acredite que um trabalho que você vai conseguir R$1 milhão em um ano vai te fazer mais feliz. Não acredite. Acredite em você, acredite nos seus sentimentos, acredite no amor. Sente-se em silêncio, comece a perceber mais quem é você. Não acredite que toda vez que você estiver entediado, você tirar o seu celular e ficar rolando no Facebook e nas redes sociais vai te fazer melhor. Não acredite. Também não acredite que trabalhar 12 horas por dia vai te fazer melhor. Não acredite. A terceira coisa é que não existe alegria sem tristeza profunda. Como eu disse antes, a nossa sociedade de valores ocidentais parece não estar disposta a pagar o preço da tristeza. Ninguém quer ficar triste, né? Eu estou triste, dá um remedinho aqui. Eu estou triste, acho que eu vou dar uma volta, vou tomar uma cerveja, vou fazer alguma coisa. E é nessas horas que a gente tem que fazer o oposto, a gente tem que cultivar a tristeza, a gente tem que curtir a tristeza e entender o que ela tem a nos ensinar. Eu garanto para vocês que no meu último mês, em tristeza profunda, eu aprendi mais sobre mim mesmo do que no último ano inteiro.
A tristeza ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. E a vida é assim. Isso aqui é o gráfico da nossa vida. Ela é zona de conforto, é tristeza, é altos e baixos, picos e vales. Alegrias e tristezas o tempo inteiro. Cultive a tristeza, ela é mais poderosa do que você imagina. Se você precisar de mais alguma coisa para ilustrar isso, o filme da Pixar, Divertidamente, é fantástico, né? Ele mostra isso como ninguém. Eles fizeram um trabalho incrível. E a quarta coisa é que, assim como nós temos já baixamos uma série de regras e comportamentos sobre a palavra espiritualidade, nós também fazemos isso com meditação. Eu vou meditar, vou ficar calmo, vou ficar zen, vou ficar tranquilo. Gente, não é nada disso. O que a meditação é nada mais do que uma técnica que empodera você a enxergar o que acontece dentro de nós. Né? Só isso. Como eu falei antes, no começo, que nós temos sempre pensamentos divergentes. O que a meditação faz é justamente te empoderar a observar essas divergências que acontecem dentro de você. Pense que o tempo inteiro você é luz e sombra. Você é bem e você é mal. Você tem tudo isso dentro de você. Nós somos tudo isso. E o que a meditação faz é justamente dar uma técnica para você observar tudo isso e criar harmonia entre essas divergências. Essa obra mostra isso como nunca vi uma coisa que mostrasse isso tão bem como essa obra. Essa obra, por acaso, se chama Harmonia dos Dragões, do Andrew Jones. Então, quem sabe está na hora de você começar a harmonizar os dragões internos. E com isso, pouco a pouco, com esse entendimento, com essa observação da harmonização dentro de você, o buraco no peito, né, que eu falei para vocês no começo da palestra, vai aos poucos se transformando na força maior que existe, né, a maior força que nós, seres humanos, talvez conseguimos sentir, presenciar, viver. A força que nos diferencia de qualquer outro conjunto de átomos e moléculas que existem por aí. O amor. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, se tem alguma coisa que eu quero que vocês fiquem hoje, escutem o seu coração. Muito obrigado.